Excelentíssimo senhor presidente, membro da mesa diretora, colegas vereadores e público assistente, nossa boa tarde. Senhor presidente, hoje pela manhã, o povo brasileiro acordou surpreso com a votação no Senado Federal do afastamento por 180 dias da presidenta Dilma. E desde o dia 17 do mês passado, quando essa votação ocorreu na Câmara Federal, que se vem trabalhando, apresentando alternativas para que a presidenta não fosse afastada. E hoje, pela manhã, a democracia foi atingida de morte. A democracia brasileira, ela foi estuprada pelo Senado Federal quando decidiu afastar a presidenta Dilma por 180 dias sem ela ter cometido nenhum crime. Senhor presidente, para afastar um prefeito, para afastar um governador de estado, para afastar um presidente do Brasil, é preciso que exista crime de improbidade administrativa, que fira a lei de responsabilidade fiscal. E a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime e foi usurpada do seu direito de permanecer na presidência da República, julgada por deputados federais, julgada por senadores da República, uma mulher que é honesta, que não cometeu nenhum crime e que hoje foi afastada por 180 dias. Eu acho muito interessante a legislação brasileira. O povo que deveria tirá-la do poder, porque foi 54 milhões de brasileiros que deu oportunidade para que a presidenta da República hoje ocupasse a cadeira de presidente do Brasil, e esse mesmo povo que a elegeu fica apenas observando de camarote, e cabe ao Congresso Nacional, à Câmara Federal e ao Senado fazer um impedimento para que ela continue seu mandato. A improbidade administrativa, ela diz respeito à questão do crime de responsabilidade. Quando existe cometimento de improbidade administrativa, quando é confirmada roubo, formação de quadrilha, peculato, desvio de dinheiro público, se considera como crime de afastamento de qualquer das três esferas, no município, no Estado e na União. Nenhum desses três crimes foi cometido pela presidenta da República, Dilma Rousseff. Nenhum desses crimes foram cometidos por ela. Se for assim, se a Dilma foi afastada do seu cargo de presidente, abre-se um grande precedente para que os governadores do Estado também sejam afastados dos seus mandatos, porque todos eles cometem esses atos administrativos, chamados de pedaladas fiscais, simplesmente tirando recursos de um valor para pagar o seguro-safra, para pagar a Bolsa Família, para atender o projeto que atende a grande maioria da população das classes menos favorecidas. Historicamente no Brasil, nós temos na era Lula, desde o início do seu mandato, que fez a opção pelos pobres.
filho de pedreiro, de pessoas simples, pessoas humildes, teve oportunidade nas faculdades particulares, porque isso era só mérito de classes mais abastadas da sociedade, de ter um filho de um pedreiro, de uma cabeleireira, de uma pessoa simples, se tornar médico e advogado. Se você hoje pegar um transporte aqui em Pacatuba, que nós temos hoje inclusive, o ônibus universitário, centenas de jovens da nossa cidade fazem uma faculdade. Graças ao programa que é o ProUni, Universidade para Todos, que abriu e escancarou as portas, que antes era privilégio só dos ricos, para as pessoas pobres, que hoje dividem os bancos das faculdades com os filhos dos ricos. Se você for no aeroporto, o aeroporto virou uma rodoviária, porque pobre era invisível, pobre não podia andar de avião, isso era privilégio dos ricos. Pobre tinha que lotar as rodoviárias para viajar de ônibus. E se formos no aeroporto, a gente vê pessoas simples, pessoas humildes, ainda com a característica ainda que não conseguiu nem sair dentro dos matos, com a sacolinha debaixo do braço, na fila do check-in, para viajar, para visitar um familiar que mora em São Paulo, Rio de Janeiro. Programas como o Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. Quantas vezes no Brasil a gente via trabalhadores rurais saindo de suas terras distantes, muitos deles com a sacolinha nas costas, com a enxada no ombro, vindo escapar dos grandes centros, pedindo esmola, porque saía da sua terra, porque não tinha como assentar o homem no campo, e criou-se o maior programa nacional de agricultura familiar, o PRONAF, para que o homem do campo não saísse do campo para pedir esmola nos grandes centros. Criou-se o Seguro Safra, que foi aí, segundo o Congresso Nacional, foi um dos maiores erros da presidenta, foi tirar dinheiro dos campos para investir no Seguro Safra. Mas era preciso tirar dinheiro para pagar o Seguro Safra. Quantos municípios do interior do estado do Ceará que os agricultores recebem o seguro quando tem sua safra frustrada por falta de chuvas, por conta da estiagem? E hoje essas pessoas, elas continuam no campo porque tem a garantia do Seguro Safra. Se falava muito no Brasil da má distribuição de renda, e o governo criou o maior programa de transferência de renda do mundo, que serve de modelo não só para os países da América Latina, mas para o mundo. O programa Bolsa Família. Porque o saco vazio não se põe em pé. E anexou esse programa a obrigação para que o beneficiário do programa Bolsa Família tivesse que apresentar um histórico para saber se realmente aquela criança estava estudando, se a vacina dela estava em dias. E criou-se o maior programa de transferência de renda do mundo, chamado Bolsa Família, que hoje está ameaçado por esse novo governo. Um governo ilegítimo, que não esperou as eleições de 2018 para que dispute uma eleição e derrota a presidenta Dilma nas urnas, mas arrancou ela da sua cadeira de presidente da República e não tem legitimidade para governar esse país, porque não foi eleito pelo voto democrático, como a presidenta chegou ao poder. Nós sabemos que tudo isso foi por conta de ter perdido as eleições.
O PSDB, quando perdeu as eleições, não ficou satisfeito com a perda e começou uma onda forte para tirar a presidenta Dilma, tentando desqualificá-la, pedindo recontagem de voto, pedindo para que ela não fosse empossada. E agora, juntando com o PMDB, que nós temos que ter muito cuidado com esse partido. Se uniu, teve muitos anos atrás, o PSDB toda a vida foi governo. Quando o PSDB estava no poder, o PMDB estava junto. Quando o PT assumiu o governo, o PMDB estava junto. E esse mesmo conspirador, esse mesmo partido, que era da base, aliado da presidência da República, foi o primeiro a conspirar um golpe contra a presidenta Dilma, arrancando ela o seu mandato. Infelizmente, o Brasil está de luta. O povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, e principalmente aqueles que viviam na extrema pobreza, que 36 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza foram tiradas da miséria, que deram uma vida digna. Aqui em Pacatuba é um exemplo grande de dignidade com relação à questão das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Foram entregues 396 casas populares e estão sendo entregues agora 544 casas, graças ao trabalho da nossa presidenta Dilma, para garantir dignidade para o povo que não tem uma moradia. E hoje nós acordamos com uma grande surpresa. Talvez surpresa para alguns, mas para mim não era. Que a gente sabia que o Congresso Nacional, formado pelos deputados e senadores, tinha um objetivo de tirar ela. O povo brasileiro coloca ela no poder, e são os deputados e senadores que tiram ela. Quem deveria tirar a Dilma do poder era a população, é o eleitor que votou nela, não satisfeito com o governo dela. Mas não ter tirado ela do poder, os deputados federais, os conspiradores, os golpistas, foram eles, os criminosos, e muitos deles apontando o erro da presidenta Dilma como se ela tivesse crime algum. E muitos deles mais sujos que pau de galinheiros, mais sujo que pau de galinheiro, com contas no exterior, com envolvimento com corrupção. Quem devia estar na cadeia e perder o mandato eram esses conspiradores, esses golpistas, deputados federais, e alguns deles moradores aqui no estado do Ceará. Deveriam eles entregar o cargo, porque muitos deles são citados em investigação da Polícia Federal e deveriam ter vergonha, pelo menos na cara, de tirar uma mulher honesta, que ajuda o povo brasileiro, arrancar o mandato dessa mulher só por questões políticas. Como é que se você acusa alguém que não cometeu nenhum crime e tira o seu mandato? Se tivesse crime, merecia ser punida. Mas infelizmente o PSDB não se conformou com a derrota. O PMDB se uniu com o PMDB. E eu acho que de manhã cedo, hoje pela manhã, tinha um senador dizendo que era preciso diminuir os conchavos políticos, diminuir os ministérios, para acabar com a barganha política. Um PSDB do PSDB dizendo isso. E na hora que começou a investigação contra a Dilma, foi o primeiro a sentar lá no Palácio do Jaburu com o Temer para articular o golpe, o PSDB e o PMDB para tirar a presidenta da República. Portanto, que hoje essas pessoas não têm moral nenhum, para tirar uma mulher legitimamente eleita de forma democrática pelo povo brasileiro. Infelizmente, foi para a gente um usurpador da democracia. Foram traidores da pátria da nação brasileira que fizeram isso contra a presidenta Dilma. E eu espero que esses 180 dias que ela consiga ingressar com as ações no Supremo Tribunal Federal e retome seu mandato, é isso que eu desejo, porque quem fez bem
ao povo pobre, especialmente aqueles que fez opção pela população mais pobre desse país, que merece voltar ao poder e continuar com as políticas públicas que melhoram a vida do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Presidente, desculpa aí, só para me fazer um registro e lamentar profundamente a situação que vive a comunidade dos macacos, chamada de Bom Retiro, mas encontraram o nome aí para aquela comunidade Bom Retiro, para colocar a comunidade dos macacos. 70 famílias que moram naquela localidade do Bom Retiro. Essas famílias estão prejudicadas. Elas pagam a contribuição de iluminação pública, mas não tem nos postes, nas ruas, não tem a iluminação. E elas mesmo assim elas pagam. Não tem sequer aquela arandela, não tem o pratinho para colocar aquela lâmpada, e mesmo assim 70 famílias estão sendo sacrificadas, pagando a contribuição de iluminação pública à Coelce e não tem o benefício. Portanto, senhor presidente, gostaria que, embora não tenha feito requerimento algum ainda, mas eu queria que Vossa Excelência encaminhasse a Coelce para que fizesse a colocação de arandelas e iluminação, para que justificasse o pagamento daquelas famílias que pagam sem usufruir do serviço. Infelizmente, pagam ou então tem que retirar da sua conta de energia o pagamento da contribuição da iluminação pública, porque paga, mas não usufrui do direito, porque lá não tem iluminação pública nas ruas. Muito obrigado, senhor presidente.